Olá pessoal, meu nome é Ulisses e eu faço parte da Aliança Bíblica Universitária do Brasil na região leste, que compreende os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Somos um movimento missionário voltado principalmente para o mundo estudantil. Temos conduzido ao longo das últimas semanas meditações baseadas nas Escrituras, visando a renovação e o fortalecimento de nossos irmãos e irmãs envolvidas com a missão, pois, para produzirmos frutos, precisamos ser cuidados. Você está pronto? Olá, eu sou Thaís e este é o quarto e último episódio da Estação Fruto e será uma meditação em Lucas 6, 1 a 11. Este é também o nosso último episódio dessa série de leitura orante, que iniciamos meses atrás. Se este for um dos primeiros episódios que você está ouvindo desta série, recomendo que ouça os episódios iniciais, para que possa percorrer todo o caminho que foi pensado para esta temporada de leitura orante da Bíblia. Há também um episódio de introdução, que está aqui no nosso canal, e que você pode ouvi-lo, caso queira saber um pouco mais sobre a leitura orante ou Lectio Divina. Por ora, quero dizer a você que esse modo de ler e orar as Escrituras possui 4 passos, ou degraus, em direção a Deus: leitura, meditação, oração, contemplação. Antes de começarmos, procure um ambiente calmo e livre de distrações. Se você estiver em um lugar com muita gente, veja se pode fechar os olhos e peça a Deus para encontrar quietude dentro de si mesmo. De preferência, não faça outras atividades neste momento e não acelere o podcast. Sente-se de forma confortável. Experimente fechar os olhos e respirar calmo e profundamente algumas vezes. Que sentimentos, pensamentos ou acontecimentos estão passando por você agora? Coloque-os rapidamente diante de Deus em oração, para que você não fique ansioso com coisa alguma. Respire calma e profundamente mais uma vez. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a ouvir, meditar, orar e contemplar. Primeiro degrau da Lectio Divina. Leitura. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: "Por que você está fazendo o que não é permitido no sábado?" Jesus lhe respondeu: "Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas os sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: O Filho do Homem é o Senhor do sábado." Noutro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei
estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? E então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram muito furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? E Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu. Ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Segundo degrau: meditação. Quando lemos passagens como esta, somos muito rápidos em julgar os fariseus por sua atitude fria, dura e legalista. Já mencionamos em um episódio anterior que é muito fácil para nós tecermos essas críticas aos fariseus. Mas, como dizia C.S. Lewis, não devemos agir como fariseus nem para como os fariseus. Por isso, quero chamar a sua atenção para a importância do sábado para a cultura judaica, principalmente aquela do tempo de Jesus. A guarda do sábado era um distintivo muito importante e precioso para a identidade judaica, pois era um sinal para eles e para os povos ao redor
de que eles, os judeus, eram o povo especial de Deus. Leia, quando puder, Êxodo 31, do 12 ao 17, como exemplo. Pois bem, assim como para os judeus daquele tempo, temos hoje em nossas culturas, em nossos estilos de vida, em nossos padrões de mundo do século XXI, coisas que se tornaram centrais para nós, que nos tornam diferentes de outros povos de outras épocas. À semelhança com que os judeus do tempo de Jesus se apegavam à guarda do sábado, que tradições, práticas ou regras nos apegamos hoje como distintivo de nossas culturas? Com que frequência você tem colocado essas tradições, práticas ou regras para serem avaliadas à luz da Palavra de Deus? Respire calmo e profundamente outra vez. Por que vocês estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado? Os fariseus não viram nem a fome que os discípulos sentiam naquela hora, nem a necessidade de cura que o homem tinha naquele instante. Eles julgavam que para serem fiéis ao Senhor, que havia instituído o sábado, precisava se preocupar com o cumprimento da forma que eles tinham de interpretar a lei, independente da situação da pessoa. Muitas vezes, nós não agimos diferente deles. Temos uma mania de dar prioridade às nossas ideias e ideais, em vez de mirarmos as pessoas que estão diante de nós. Às vezes, projetamos no outro a imagem de uma ideia ou de um ideal que não conduz, de fato, com a pessoa que está diante de nós. E então, tratamos as pessoas como meros objetos dentro dos nossos esquemas ideológicos e não enxergamos as reais necessidades delas, nem mesmo a pessoa em si. Será que essa também tem sido uma prática sua? Que tipo de pessoas você tem tido dificuldade de enxergar, de ouvir e de acolher por conta de suas crenças ou de formas de entender o mundo? Respire calma e profundamente mais uma vez. E então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Há cristãos que entendem que o mandamento do sábado precisa hoje ser cumprido no dia de sábado mesmo. Há outros que guardam o domingo, e há aqueles que entendem que o dia do Senhor pode ser vivido em qualquer dia da semana e seria o dia de descanso delas. Seja qual for o seu pensamento, a afirmação de Jesus continua sendo contundente. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ou seja,
Jesus é o Senhor do sábado. Ele é de fato o Senhor do seu sábado? Pergunto isso porque às vezes parece que nós, cristãos, estamos muito mais preocupados em definir o que não pode ser feito no dia do Senhor do que o que deve ser feito neste dia, em obediência ao nosso Senhor. E é isso o que Jesus está nos perguntando nessa passagem. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Como você tem usado o dia do Senhor ou o seu dia de descanso? Você tem se preocupado mais com o que não fazer nesse dia ou com o que o Senhor quer que você faça nele? Quem, de fato, tem sido o Senhor do seu sábado? Terceiro degrau: oração. Convido a você, nesse instante, a responder a Deus, após havê-lo escutado, pois toda boa meditação precisa transbordar em oração. Relembrando o que surgiu dentro de você enquanto meditávamos na passagem de hoje, como você gostaria de usar este tempo de oração? Há algo para confessar, pedir ou louvar a Deus? Fale com Ele o que veio ao seu coração durante este tempo aqui. Nós daremos 1 minuto de silêncio para isso. Caso você precise de mais tempo que isso, pode pausar o podcast e fazer tranquilamente a sua oração. Se quiser, escreva a sua oração para que a coloque novamente diante de Deus ao longo do dia ou ao longo dessa semana. Você pode pausar o podcast neste momento para isso. Vem, Senhor Jesus, e purifica a minha vida e a igreja onde congrego. Temos gastado tempo e espaço para tantas coisas e nos esquecemos de buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Purifica-nos para que sejamos casa de oração e tempo de encontro onde nossos próximos sejam curados e onde transborde a justiça e misericórdia. Que toda glória seja dada a Ti, nosso Senhor Rei. Amém.
Quarto degrau: contemplação. A contemplação é um estado de observação silenciosa, atenta e absorvida em Deus e em tudo o que diz respeito a Ele. Por isso, quero lhe convidar nos próximos dias a continuar trabalhando para Jesus como aquele que é o Senhor do sábado e que veio inaugurar o grande sábado, um tempo de restauração e satisfação em Deus. Mas lembro também que a contemplação é o degrau que nos convida a viver a palavra de Deus. Por isso, quero deixar um último desafio em nosso último episódio desta temporada de leitura orante. Gostaria que você prestasse bastante atenção nele. Dentro da revelação e dos mandamentos que Deus deu ao seu povo, o sábado era uma forma de aguardar e de aprontar para o tempo na história em que o poder do Salvador de Deus e as vidas humanas quebrantadas passariam a interagir. E o resultado dessa interação seria cura, liberdade e paz, não só para as vidas humanas, mas para toda a criação. Assim, quando Jesus diz: "O Filho do Homem é o Senhor do sábado", ele está dizendo que o sentido do sábado não está nele mesmo, pois ele veio inaugurar este tempo de interação restauradora que Deus deseja ter com a humanidade e com toda a criação. É por isso que Jesus não tem problema algum em curar pessoas no sábado. Agora, indo direto ao ponto, digo o seguinte: como seguidores de Jesus e como corpo de Cristo, como cristãos e como Igreja de Cristo, esse fato nos coloca diante de um importante compromisso e desafio. Nos nossos dias de descanso, seja sábado, domingo ou qualquer outro dia, o que faremos em obediência ao Senhor do sábado? Para promover cura, libertação, justiça e misericórdia. O que quero dizer é que Jesus está perguntando para mim, para você, para nossas igrejas e para nossos grupos cristãos: o que é permitido fazer no sábado? Bem ou mal? Salvar a vida ou destruí-la? O que vocês irão fazer no sábado? Este é o desafio. O que você fará no seu dia do Senhor para imitar Jesus em seus gestos de cura, misericórdia, justiça, de beleza e de amor para com as pessoas e com toda a criação? Encerro assim esse nosso período de leitura orante. Que o Santo Espírito lhe ajude nesse exercício de contemplar o Senhor e viver a sua palavra nesses próximos dias. Quero lhe agradecer por ter nos acompanhado ao longo desse tempo. Este foi o nosso último episódio de leitura orante desta temporada. Mas fica, é claro, o convite e o desafio de fazer este e outros episódios novamente sempre que desejar. Esta temporada de leitura orante foi produzida por integrantes da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a BUB, dos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Caso você não conheça o trabalho da BUB, entre em contato conosco por meio do nosso site www.abub.org.br.
Acesse também o Instagram, @BOB-Brasil, e também o @AlexiaBOB, para acompanhar nossas atividades. Esperamos que tenha sido útil para o seu crescimento espiritual. Que Deus lhes abençoe.